Olá pessoal, eu sou o professor Samuel Blanculos, professor de Física na Luminar Educação. Já vamos a uma aula. Hoje a aula será 100% matemática e não física, mas não é uma matemática qualquer. É a matemática aplicada na física, pois nós usamos a matemática na física não como um bicho de 7 cabeças, mas como uma ferramenta para nos ajudar a entender os fenômenos físicos. Como ferramentas matemáticas necessárias para compreender a física, trago a notação científica, o isolamento de variáveis, as áreas de figuras planas, a resolução da equação de primeiro e de segundo grau e também a interpretação gráfica, pois corresponde a cada uma dessas partes, as partes muito essenciais para poder compreender os fenômenos físicos. Então, dando início com a notação científica. Para que usar a notação científica na física? A notação científica é usada para a simplificação de representação de valores muito maiores ou valores muito menores das grandezas. Podemos falar, por exemplo, da distância do Sol em relação à Terra. É uma distância super elevada que nós representamos de uma forma simplificada em notação científica. E também podemos falar, por exemplo, da massa de um eletrão. É um valor completamente pequeno, bem reduzido, que nós aproveitamos usar ou representá-lo a partir da notação científica. Então, a notação científica serve para isso. Temos aqui um exemplo de um número qualquer, que pode representar qualquer grandeza física. 300 mil. Esse é um número maior, né? 300 mil. Imagine ter esse budget na tua conta. 300 mil. E também temos um número reduzido, que é 0,00045. Tudo bem. O que é representar um número em notação científica? Seria colocar esse número como um produto de um termo que está de 1 a 9 com uma potência de base 10. O que é isso? É colocar o número como uma multiplicação de um fator inteiro ou um fator racional de 1 a 9 e multiplicar pela potência de base 10. Por exemplo, 300 mil. Então, nós temos este algarismo 3 que está entre 1 a 9. Então, teremos aqui 3 vezes 10. Quantos zeros nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, como nós temos 5 zeros, fica 3 vezes 10 elevado a 5. E se nós tivéssemos 3 zeros, seria 3 vezes 10 elevado a 3. Se nós tivéssemos 200, por exemplo, para representar a notação científica, seria 2 vezes 10 elevado a 2. Elevado a 2, por quê? Porque só temos apenas 2 zeros. Então, temos esse outro número pequeno, que é 0,00045. Conforme eu disse, devemos colocar esse número em notação científica como um produto de um número que varia de 1 a 9 com a multiplicação de quê? Da potência de base 10. Então, a vírgula ela está aqui. Quantas vezes teremos que deslocar a vírgula? 1, 2, 3, 4. Vamos terminar aqui no 4, pois se passássemos seria 45 e passaria aquele intervalo de números de 1 a 9. Logo, nós teremos o quê? 4,5 vezes 10. Quantas vezes jogamos a vírgula? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vamos colocar menos 4. Olha só com atenção. Quando nós deslocamos a vírgula para a direita, o expoente da potência 10 será um expoente negativo. Quando nós deslocamos a vírgula para a esquerda, o expoente da potência 10 será um expoente positivo. Fixe aí. Deslocar para a direita, expoente negativo. Deslocar a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Espero que tenham compreendido até essa parte para nós podermos dar o avanço. Mas tudo bem,
Como é que aqui nós deslocamos a vírgula? Seria essa a questão, se nós estivéssemos a trocar esse conhecimento em tempo real. Mas olha, uma vez que é 300 mil, qualquer número escrito também é um número que está na sua forma decimal. Por exemplo, o 2, ele pode ser escrito como 2,0. Então, é o que está acontecendo também com o 300 mil. Eu coloco aqui vírgula 0, não muda, ainda continua sendo 300 mil. Então, vou deslocar a minha vírgula até encontrar um número que está entre 1 a 9. Então, desloco para onde? Para a esquerda. Por isso que os poentes têm sinal positivo. Desloquei quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 até encontrar o 3. Então, é por isso que nós temos 3 vezes 10 elevado a 5. Então, este é o resumo de como colocar os números em notação científica. Temos também a segunda parte, a parte do isolamento das variáveis. Esta segunda parte é para mostrar como isolar qualquer letra numa equação. A física ela é feita de leis. Essas leis que são representadas por fórmulas. Essas fórmulas que nós chamamos de equações, que podemos procurar qualquer que seja a grandeza existente dentro dessas leis ou dentro dessa fórmula. Daí a necessidade de saber como isolar qualquer letra numa equação. Podemos começar com uma equação muito simples. Posso aqui apagar este exemplo aqui. Tudo bem. Dando continuidade, temos aqui uma equação desta natureza. Y igual a AX mais B. Olha, esta é uma equação do primeiro grau, uma equação linear. Então, há a possibilidade da gente saber como isolar qualquer letra. Aqui eu posso isolar o A, posso isolar o X, posso isolar o B. Mas como é que eu posso conseguir isolar todas essas letras? Ô, professor Samuel, calma aí, fica atento ao vídeo que já vou desvendar esse segredo da matemática. Então, nós devemos aplicar a seguinte relação. Chama-se relação das operações inversas. Nós devemos saber que a adição ela é inversa à subtração e vice-versa. A multiplicação ela é inversa à divisão e vice-versa. Ou seja, se um termo atravessa a igualdade, que chamamos de atravessar um membro, esse termo passa a realizar a operação inversa. Se está a adicionar, passa a subtrair. Se estiver a subtrair, passará a adicionar. É só isso que nós precisamos saber. E também identificar. Se um termo estiver a multiplicar, quando atravessa outro membro, passa a dividir. E se estiver a dividir, passa a multiplicar. Esta é a regrinha mágica que desvela o isolamento de qualquer variável numa expressão. Temos aqui esta equação y igual a x mais b. Isolando, por exemplo, o x. Para isolar o x, nós teríamos que fazer o quê? Remover tudo que esteja no membro que o x se encontra e deixar o x sozinho. Aí o x já estará isolado. Contudo, teríamos que primeiro passar o b. O que é que o b está a fazer neste membro? Ele está a adicionar. Logo, ele ao passar para o outro membro estaria a subtrair, que é a operação inversa. Então, teríamos o que já tínhamos neste membro. Y, quando atravessa a igualdade, muda o membro. Então, logo também realiza a operação inversa. Menos b igual ao a vezes x. Escrever ax é o mesmo que dizer a vezes x. É uma multiplicação. Agora, como queremos isolar o x, temos que passar o a para o outro membro. E o que é que o a está a fazer com o x em termos de operações matemáticas? O a está a multiplicar. E ele, como está a multiplicar, nós vamos dividir os termos do outro membro. Porque ele, quando atravessa a igualdade, muda de sinal, muda de operação, passa a realizar a operação inversa. Contudo, teremos y menos b
que é o que já tínhamos, dividido por A, isto será igual a X. Agora o X está isolado. Se nós quisermos escrever, olha, se eu tenho um marcador assim, virar assim, ainda continua sendo o mesmo marcador. É diferente se eu tirar esta tapa daqui. Olha aqui, tirando a tapa daqui, o marcador já tem um perfil diferente. Então, tirar a tampa significa passar do outro membro. Apenas virar significa apenas comutar os termos dentro do mesmo membro. Então, eu posso escrever primeiro a partir do segundo membro, dizer que x é igual a y menos b sobre a. Isso é o mesmo que virar o marcador, não afeta nada. Então, aqui teríamos o x isolado. Esta é a parte que nós precisamos saber para poder isolar qualquer letra de uma fórmula ou uma equação física. Podemos ter, por exemplo, o caso da fórmula da força. Segundo Isaac Newton, grande físico, ele diz na segunda lei, a lei fundamental da dinâmica, que a força resultante sobre um sistema é o produto da massa do sistema pela aceleração adquirida pelo mesmo sistema. Contudo, esta força, que eu não quero explicar o seu significado físico, agora estamos na matemática, eu posso querer calcular a massa do sistema ou a aceleração do sistema. Então, eu tenho que isolar uma das variáveis necessárias. Como é que eu faço isso, professor Samuel? Olha só, isso é simples. É com base nesta regrinha aqui. Se está a adicionar, passa para outro membro, subtrai, e vice-versa. Se está a multiplicar, passa para outro membro, divide, e vice-versa. Contudo, vamos supor que eu quero isolar a massa do sistema. Então, para achar a massa do sistema, seria o quê? Colocar aqui, tirar a aceleração para outro membro. Uma vez que a aceleração está a multiplicar, quando passa para outro membro, passa a dividir. Então, teria a força dividida pela massa igual à aceleração. Aqui isolei a aceleração. Mas se eu quisesse isolar a massa, como eu havia dito no início, seria o quê? Força sobre aceleração igual a massa. Então, as fórmulas seriam deste jeito aqui. Mas não é nada que se pretende decorar. A regrinha é simples. Se está a adicionar, passa para outro membro, realiza a operação inversa, subtração e vice-versa. Se está a multiplicar, passa para outro membro, realiza a operação inversa, que é dividir e vice-versa. Contudo, já falei também da segunda parte da ferramenta matemática necessária para a compreensão dos fenômenos físicos. Agora estamos perante ao seguinte tema, áreas de figuras planas. Na física é muito importante, ou é de costume, apresentar vários fenômenos graficamente. Por exemplo, o comportamento de uma grandeza em relação a outra. Gráfico da velocidade em função do tempo. Gráfico da força em função do tempo. Gráfico da posição em função do tempo. E mais outras representações gráficas. Daí que há leis que dizem que a área do gráfico subentendido pelas as grandezas nos dá uma outra grandeza. Então, nós devemos saber calcular as áreas das figuras planas. Isso vai nos ajudar a resolver os problemas de física com maior facilidade. Mas olha só, é física isso? É interpretação física. Estamos a aplicar a ferramenta matemática para poder compreendê-la. Espero que estejas gostando da aula, uma vez que é tão importante. Parece nada, mas é uma aula super importante, pois é a partir desses conceitos básicos, dessas ferramentas da matemática, que vamos compreender a física como deve ser. Então, vamos começar com a área da primeira figura, bem simples. Área de um triângulo. Um triângulo, como a gente já tem aprendido, é uma figura plana que tem 3 lados. Então, temos aqui um triângulo. Podemos representar a sua base de B e a altura do mesmo triângulo por H. É só simplesmente uma notação. A sua base chamamos de B e a altura chamamos de H. Então, a área desse triângulo seria igual ao produto da base com a altura dividido por 2. Esta seria a área do triângulo. Então, a base será um número, a altura também será um outro número. Então, vamos substituir ali nas letras, na sua respectiva fórmula, e acharemos o valor da área.
Por exemplo, no gráfico da velocidade, em função do tempo, a área nos dá o deslocamento. Então, nós podemos ter qualquer que seja o tipo de figura plana e vamos aplicar essas fórmulas conhecidas para achar o deslocamento. Podemos já ter a segunda figura, assim é que é, desculpa. A segunda figura, podemos ter o retângulo, que teremos aqui a base e esta outra parte, a altura, que podemos chamar também comprimento, que é o maior lado, e largura, que é o lado curto num retângulo. A área será igual ao produto do comprimento pela largura, que é base vezes altura, segundo aquilo que eu coloquei aqui como notação do mesmo problema. Aqui temos uma outra figura, que é um quadrado. Um quadrado é uma figura plana com 4 lados iguais. Então, teremos aqui um quadrado. A área de um quadrado não foge à definição. A área de um retângulo. Então, uma vez que este lado é o mesmo que este, que chamei LL, a área de um quadrado será igual ao produto dos lados, ou seja, a área do quadrado será igual a lado vezes lado, que acaba ficando lado ao quadrado. Esta aqui é a área do quadrado. Podemos ter uma outra figura geométrica, uma outra figura plana, neste caso, chamada trapézio. O trapézio é uma fusão entre um quadrilátero e triângulo. Então, temos aqui este lado maior, que nós vamos chamar de base maior, e temos este lado menor, que nós vamos chamar de base menor, e temos a altura. Essa altura, que vamos chamar de H. Contudo, para poder calcular a área do trapézio, teremos aqui a área será igual a base maior mais base menor dividido por 2, tudo vezes a altura. Esta é a equação zeta para calcular a área do trapézio. Então, já temos a parte da área de figuras planas dada como deve ser. Então, agora vamos pular para a próxima parte, que será a interpretação gráfica. Prefiro dar a interpretação gráfica antes da resolução das equações, uma vez que a resolução das equações será uma parte muito mais animada, nós vamos ter que derrubar qualquer que seja a equação quadrática e do primeiro grau como deve ser, a partir de métodos rápidos e eficientes que serão aplicados já na física. Contudo, interpretação gráfica, podemos colocar aqui um gráfico linear, uma linha reta. Podemos colocar um gráfico linear qualquer. Isto é interpretação gráfica para poder compreender o que é que a gente pode fazer na física, nesses aspectos. Então, podemos ter qualquer grandeza no eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, e qualquer grandeza no eixo horizontal, chamado eixo das abscissas. Então, tendo aqui uma linha reta, podemos ter o seguinte. Então, traçando a linha reta crescente, podemos ter aqui onde toca no eixo das abscissas, o eixo horizontal. Chama-se zero da função. Ou, se fosse o gráfico da velocidade, em função do tempo, diríamos que este ponto é o ponto onde o gráfico onde o corpo encontra-se em repouso, porque a velocidade seria nula. Contudo, este é o ponto chamado ordenada na origem. Então, o que nós devemos saber aqui? O que nós devemos saber deste gráfico é o declive. O declive. É muito importante achar o declive na física, pois esse declive pode representar uma grandeza física. Por exemplo, para o movimento retetivo uniforme, o gráfico da posição em função do tempo,
O declive deste gráfico nos dá a velocidade constante do corpo, a velocidade na qual o corpo se move. Então é importante saber como achar esse declive. O declive, que eu vou chamar de M, ele é igual a tangente do ângulo formado pelo gráfico e a horizontal, que seria esta parte. Contudo, eu posso chamar essa parte de x, essa parte de x, 0. E para achar o declive, esta parte, chamada de x0, aqui tem um 0, e aqui tem um ponto y. Então, posso chamar de y0 só para deixar a situação uniformizada. Então, o declive será igual ao quê? A variação da posição vertical sobre a variação da posição horizontal. Ou seja, o declive ele será dado por y menos y inicial, x menos x inicial, que corresponde a esses pontos. Y final menos y inicial, que é esta parte, x, que é a coordenada x, menos a coordenada x0. Contudo, podemos dar continuidade à interpretação gráfica do seguinte modo. O que é que nós temos? Também, a partir desses pontos, em qualquer ponto eu posso fazer a leitura de qualquer que seja a grandeza. Por exemplo, num tempo de 2 segundos, qual é a velocidade? Se for o gráfico da velocidade de redução do tempo, é só puxar, se aqui for o 2, puxar até tocar no gráfico e, paralelamente, ir até o eixo das ordenadas para poder tirar o valor da velocidade naquele instante. Tudo bem? Agora, para poder fechar, derrubar tudo que seja necessário para poder entender a física, vou mostrar os procedimentos a seguir para resolver equações do primeiro grau. Primeiro grau e equações do segundo grau. Uma equação do primeiro grau é uma equação deste tipo: ax mais b igual a zero. É uma equação deste tipo com a diferente de zero. Tudo bem. O que acontece? É uma equação onde a variável principal, que para nós é o x, tem como maior grau 1. O a e o b são coeficientes reais, mas o a deve ser diferente de zero. Porque se ele for zero, vai anular a variável e deixa de ser equação do primeiro grau. Contudo, queridos, para resolver é necessário isolar a variável principal. E nós já aprendemos como isolar uma variável. Para isolar uma variável, usamos esta regra de sinais. A regra das operações inversas. Contudo, temos que isolar o x. Então, seria que passar primeiro o b para outro membro. Teria aqui a multiplicar com x igual. O b adicionando, passa para outro membro, fica a subtrair. E o a multiplicando, quando passa para outro membro, passa a dividir. Então, esta seria a solução de uma equação linear. Um exemplo numérico, algo que eu não gosto de fazer ao dar uma aula teórica. Vocês são privilegiados, né? Então, temos aqui 2x mais 1 igual a 0. Tenho aqui também uma parte muito interessante. Temos que isolar a variável, queremos achar a solução desta equação. Então, temos que isolar o x, que seria 2 vezes o x igual. Passamos um para o outro membro, ele passa a subtrair. O 2 está a multiplicar, passa para o outro membro, passa a dividir. Então, teremos ali x igual a menos 1 sobre 2. Então, teremos a solução da nossa equação. E quanto à equação do segundo grau? Para a equação do segundo grau, eu vou dar uma equação completa, onde nós podemos usar 2 caminhos, 2, 3, 4 ou mais caminhos, mas eu vou falar de 2 caminhos. Uma equação do segundo grau é uma equação desta natureza: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Também o a tem que ser diferente de zero, porque o que torna ela uma equação do segundo grau é que o maior expoente da variável principal é 2. E para que essa variável exista, é necessário que o seu coeficiente seja diferente de zero, uma vez que aqui trata-se de uma multiplicação. Tudo bem. Resolver esta equação quadrática nos remete àquele pensamento: fórmula de Bhaskara por aí, delta, binômio discriminante, não está gerado. B ao quadrado, delta igual a B ao quadrado, menos 4a vezes o c. E a fórmula resolvente, que seria menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Tudo bem.
podemos seguir este caminho, mas nós vamos seguir o caminho rápido, que podemos usar soma aí produto. A soma será igual a menos B sobre A e o produto será igual a C sobre A. A soma corresponde a x1 mais x2, que são esses valores desconhecidos, e o produto corresponde à multiplicação, que é x1 vezes x2, que também são esses valores desconhecidos. Então, para usar este método de soma e produto, é necessário que nós tenhamos um nível de compreensão dos números inteiros de uma forma não muito avançada, mas que não tenhamos problemas com essa matemática básica, menos 4 mais 5, por aí. Uma vez que é necessário pensar de acordo com os resultados para achar os números operacionados. Contudo, posso dar um exemplo simples. Temos uma equação tipo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos achar a soma. Nós sabemos que a soma será o quê? Menos b sobre a. Menos é da fórmula. B é menos 5. O a é 1. E isto vai nos dar o quê? Menos vezes menos dá mais. 5 dividido por 1 vai dar 5. E o produto corresponde à seguinte fórmula. C, que é 6, sobre A, que é 1. 6 sobre 1 é igual a 6. Agora, nós temos que nos fazer a seguinte questão. Quais são os dois números que adicionados dá 5 e multiplicados dá 6? Então, aí nós vamos pensar. Dos números que adicionados dá 5. São várias possibilidades. Pode ser 1 e 4. 1 mais 4 adicionado dá 5. Mas 1 a multiplicar com 4 não dá 6. Então não é esta a solução. Daí nós vamos pensando e vamos descobrir que adicionar o quê? O 2 e o 3 dá 5 e multiplicar o quê? O 2 e o 3 dá 6. Então, a solução desta equação é exatamente, ou seja, são exatamente esses números. Então, x1 seria 2 ou x2 seria o próprio 3. Esses são os únicos números que satisfazem esta nossa equação. Este aqui é o fim da nossa aula, que é puramente matemática aplicada à física. Comente alguma coisa, deixe nos comentários alguma coisa que possa nos ajudar ou algo que nós deixamos faltar. Aprendemos de todos vós, assim como vocês também podem aprender conosco. Professor Samuel, Luminária Educação, estude para ser e alcance os seus objetivos.